pessoal, finalmente chegamos no dia tão esperado. Vamos falar sobre narcisistas, pessoas narcisistas. Pais narcisistas, esposas narcisistas, maridos narcisistas. Vamos conhecer um pouco melhor desse universo e como se blindar a ele, né? Então, vamos tocar o vídeo de hoje. Presta muita atenção, isso será vida para a sua vida. Presta atenção, hein? Vamos lá. Narcisista é uma pessoa extremamente egocêntrica, né? Egocêntrica no total, ela é o centro do mundo, né? E é uma pessoa muito orgulhosa e muito soberba. Sei, você já pensou em alguns pastores aí, né? Os narcisistas estão muito presentes nas igrejas, né? Nas instituições religiosas. Pois é, dentre outros locais, né? Eles se acham mais bonitos do que os demais, eles se acham lindos, maravilhosos, se acham mais inteligentes do que os demais e mais importantes do que os outros. Ou seja, eles são o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote é o narcisista, né? Eles se julgam sempre merecedores de um tratamento especial, né? Então, se eles não receberem, não forem adulados, não forem chalerados, né? Eles vão ficar de bico, eles não gostam disso, eles gostam que tenha pompa, que tenha robustez, né? Rufem os tambores, né? Porque agora fulano vai entrar, e tapete vermelho, e cornetas que tocam, é isso que o narcisista adora, né? Então, o narcisista, existe um narcisista grandioso, é uma das características dessa patologia, né? Todo mundo, é natural a gente ter uma autoestima, né? Você precisa ter uma autoestima, porque se você não amar a si mesmo, como vai amar ao próximo? E não é isso que a Bíblia diz? Amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, né, eu não amo ao próximo. Então você tem que ter uma autoestima positiva, mas quando isso exacerba, nós entramos na patologia narcisista, né? E existe o narcisista grandioso, né? Ele quer sempre estar em locais de evidência, ele quer o palco, ele quer o microfone. Você quer conhecer alguém? Dê poder para essa pessoa. Nossa, muda da água para o vinho. Eu vi isso na minha vida N vezes. Você dá o microfone para alguém, o microfone. Ah, eu tenho o poder da palavra agora e eu posso falar o que eu quiser, né? Pronto, já entra aquele negócio dentro do coração, né? Então eles vão buscar locais que lhe deem visibilidade, né? Então muitos narcisistas vão ser atores, né? Políticos, como tem político narcisista que se acha a última bolacha do pacote. E pior, quando um narcisista político, que está cheio por aí, que se acha o detentor da verdade suprema, né? É um Hitler dos nossos dias, né? Está cheio disso no nosso meio. Se por acaso ele erra, ele não lhe pede perdão nunca. É uma das características também do falso profeta, né? Eu lembro que uma ocasião um senador, né, crente, né, falou mal de mim na tribuna durante 10 minutos, falou mal do Daniel Mastral. E dentre as coisas que ele falou, ele disse que a minha mãe estava me processando. Né? Evidentemente, um estagiário de direito consegue saber que isso é uma mentira, né? Mas esse homem, ao saber da verdade, não veio se retratar comigo, né? Continuou da mesma maneira. Teve um outro pastor, que me chamou de débil mental, né? Me chamou de débil mental, né? E ele acabou dizendo também que eu falei algo que eu nunca disse. E como eu rechacei no sentido de responder a ele, não rechaçar de ofender, mas rechaçar de me defender, fiz um vídeo em resposta, né, para ele, e ele então simplesmente, o que ele fez? Continuou atacando, na cabeça louca dele, ele continuou atacando, agredindo, porque ele não sabe ter a humildade e dizer, puxa, eu errei, eu falei uma coisa e eu não consegui provar aquilo que era verdade. Pois é, tá cheio de malacraias aí pelo mundo, né? Então políticos, cantores, líderes espirituais, professores, são categorias que dão palco, né? Que dá evidência. E isso é um prato cheio para o narcisista, né? Eles anelam sempre posições que ofereçam para eles atenção e
poder, eles desejam muito poder. Vocês podem reparar que um presidente da República, por exemplo, ele não ganha tanto dinheiro assim, né? O salário dele em real, salário, os benefícios, ok, mora lá no palácio, né, presidencial, etc e tal, ele é chaleirado, né? Mas ele tem um fascínio pelo poder. Não é nem o dinheiro, mas é o poder que fascina. Ele faz tudo para ser eleito de novo. Ele quer se recandidatar, ele quer mais poder, ele tem sede de poder. É isso que acontece, né? É esse poder que fascina as pessoas, né? É incrível isso. E no cenário político não é diferente do religioso, tá? São pessoas muito egoístas, né? Que chegam a um cargo, se chegar a um cargo de destaque, se um narcisista chegar a um cargo de destaque, ele for seu chefe, por exemplo, ele vai te humilhar, vai te desprezar, vai te desdenhar todas as vezes, né? E é bem complicado uma coisa dessa, né? Então aquele negócio, quer conhecer o homem? Dá poder a ele, né? Ou dá um microfone. Então, essas pessoas, eles têm um transtorno de personalidade. Eles acreditam que eles são algo que na verdade não são. Se enxergam de maneira deformada. A autoimagem deles é exacerbada. Eles se acham muito especiais, né? Sendo superior a todos. Agora aqui um detalhe, eles são superiores a todos. Sendo superiores a todos, o que o narcisista faz? Ele julga todo mundo. Todo mundo é inferior a ele, né? Então, esse aqui vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele outro vai para o inferno. Mesmo que a Bíblia não dê chancela para a gente julgar ninguém. Mas o narcisista julga, condena e sentencia facilmente, sem remorso algum. Porque para ele, no entender dele, né, todos vão para o inferno, só ele vai para o céu. Ele é o único santo que vai para o céu, o resto vai tudo arder na caldeira do inferno, né? Pois é. Então, são pessoas orgulhosas, soberbas e sempre procuram desprezar e humilhar o seu próximo. Em vez de destacar algo positivo ao seu respeito, porque todos nós temos falhas, né, e temos coisas boas, né? Todos nós temos falhas e feitos, todos nós temos, né, nossas qualidades, nossos defeitos, mas o narcisista vai apontar somente os seus defeitos e até mesmo defeitos que você não tem, né? Só para piorar a coisa. E os defeitos que você tem, ele vai supervalorizar aquilo, né? Pois é. Então, numa relação entre um casal, por exemplo, esse relacionamento com o narcisista vai virar o que nós chamamos de relacionamento abusivo, porque existe um abuso emocional muito grande, onde o homem se impõe, aqui no caso, vamos colocar o exemplo do homem sendo narcisista, tá? Que é a maior parte das vezes. Ele se impõe perante a mulher, né? E despreza ela e bate nela. A gente viu isso aí na televisão esses dias, o homem espancando a mulher de graça, não fez nada, né? Tá lá com o carrinho de bebê e o homem batendo nela, uma covardia, batendo pelas costas, sabe? Né? Então você vê esse orgulho besta, esse orgulho torpe que leva a nada algum, é o abuso emocional. E o narciso, ele vai estar sempre certo. Ele nunca vai dizer que está errado, ele nunca pede perdão, ele nunca retrocede, porque ele é o centro das atenções, né? Então ele vai tratar o seu cônjuge como se fosse um lixo, um verdadeiro lixo. E esse abuso emocional pode acabar tendo um desdobramento muito grande. O cônjuge que tem esse abuso emocional feito por narcisista pode entrar em depressão. Então você vai ter que cuidar da sua saúde emocional, porque chega um momento que ele vai te convencer que você não presta, que você não é merecedor de nada, que você é um zero à esquerda. E assim a pessoa fica daquele jeito, né? Fica toda moada, fica tímida. Antes era uma pessoa extravagante, era uma pessoa alegre, era uma pessoa feliz, era uma pessoa extrovertida, e agora é uma pessoa tímida, calada, não fala nada porque foi muito humilhada. Não é assim? Pois é. E porque o narcisista, o que ele quer é aplausos. Ele quer aplausos e quer atenção. Quantos seminários eu não fui? Que apareceu um desconhecido do nada, que eu nem sei quem era, pegava o microfone, falava em línguas, sirianda lá na praia, lava sunga, lava saia, samambaia, maçarabala, né? E aí saía, todo imponente, com assim, eu fiz oração de guerra, porque agora eu já limpei todos os demônios que tem aqui, e o cara ia embora, e hasta la vista, né? Ou grupos de louvor que chegam lá na igreja e cantam, né? E o louvor tem que ficar até o final do seminário, quando eu ministrava os seminários, né? Aí o louvor pega, enche, canta aquela musiquinha, enche esse lugar, né? Enche esse lugar. Aí Deus, o Espírito Santo vem, encheu o local. Cadê o grupo de louvor que tanto queria que o lugar fosse cheio do Espírito Santo, para eles ouvirem a voz de Deus? Estão lá fora, comendo cachorro quente, pipoca, conversando, ou então vão embora, simplesmente
vou embora. Quer dizer, só queriam aplauso, só queriam brilho momentâneo. Tá sacando a coisa aqui? Carapuça tá servindo para bastante gente, né? Uma mãe narcisista, por exemplo, ela faz com que as suas filhas, né, especialmente filhas, mulheres, não se sintam nada, se sintam um lixo, porque elas competem com as filhas. Elas querem mostrar que elas são mais bonitas que as filhas, elas são mais sedutoras que as filhas, elas até dão em cima do namorado da filha. Pasmem, e tem muita mãe que namora com o namorado da filha e o cara aceita, porque ele mexeu com o ego dele lá também, né? Pô, um jovem adolescente ali, né? De repente, puxa vida, a mãe da minha mina, né? Tá dando em cima de mim, então, pô, agora eu vou ter as duas, né? Vai dar uma de machão, vai ter as duas, e depois não vai ter nada, depois vai perder tudo, né? Então, qual é a alternativa que nós temos no convívio com o narcisista, né? É o afastamento, porque as mães narcisistas, elas depreciam a filha, elas ofendem a filha, elas fazem a filha se sentir um lixo, elas desprezam, elas menosprezam, né? Então, só elas estão certas, né? Só elas estão certas. E elas vão fazer isso sempre para destruir, o que é um grande paradoxo, né? Porque um pai, uma mãe, quer que o filho, que a filha cresça, floresça, que o filho tenha uma vida boa, que tenha uma autoestima equilibrada, sensata, né, que reconheça os seus defeitos, mas também valorize, né, as suas qualidades. Mas aqui não, por narcisista não. A alternativa, sabe qual que é? Afastamento. Isso vai te dar uma blindagem emocional. Se afasta. Se afasta. Relacionamento tá abusivo? Separa. Separa. Não foi Deus que uniu isso daí. Deus não quer que você sofra. Separa. Né? Filho e filha tá sendo abusado emocionalmente pela mãe, pelo pai, tá sendo maltratado. Toda hora você é um lixo, você não presta, você não vai dar em nada na vida, né? Você é isso, você é aquilo, você é prostituta, né? Você é isso, você é aquilo, né? Só te despreza, se afasta. Se afasta disso daí, né? Se puder morar longe, mora longe. Se não puder morar longe, evita conversar. Fala o mínimo possível, fala o essencial, né? E muitas vezes o narcisista usa outras pessoas, né, para manipular essas pessoas. Ele manipula as pessoas, ele tem uma facilidade de manipulação muito grande, né? E ele é incapaz de amar e de respeitar as pessoas. É uma pessoa sem sentimento. Ele não tem sentimento, não tem remorso, não sente culpa e ele não é capaz de amar ninguém. Essa é a verdade, tá? O ser humano normal, por exemplo, não precisa provar nada para ninguém, né? Então, por exemplo, se você é reconhecido pelos seus pares sobre o que você é, se você é um líder, todo mundo vai reconhecer você como um líder. Você não precisa dizer, eu sou um líder, né? Não precisa dizer. Né? Se você for um pastor genuíno, todo mundo vai te reconhecer como pastor. Então você não vai precisar dizer, eu sou um pastor, eu sou um pai apóstolo, eu sou um querubim. Né? Não precisa nada disso, né? As pessoas te reconhecem. Eu sou um levita, eu sou um adorador. Quando você adorar a Deus, todo mundo vai saber que você é um adorador. Então você não precisa provar nada para ninguém. É como um musicista, um músico, um cantor. Ele começa a cantar e arrasa, arrasa naquele tipo The Voice, assim, todo mundo vira a cadeira, né, para ele, quer ver quem é que está cantando. Quer dizer, ele não precisou dizer assim, olha, eu sou um ótimo músico, eu sou um excelente cantor e eu vou cantar agora uma canção que vai comover todos vocês. Não, ele abre a boca, ele canta, ele é aplaudido em pé. Não é assim? Essa é a pessoa normal, né? Porque a pessoa normal, ela se enxerga no espelho de Deus. Ela consegue reconhecer as suas virtudes e também as suas falhas, né? Porque todos nós temos falhas também. Reconhece as suas imperfeições. E ter essa pessoa normal, jamais atira a primeira pedra, porque ela se vê no espelho de Deus. Eu sou pecador, então não tenho direito a tirar pedra em ninguém. Foi aqueles da época de Jesus, em João capítulo 8, que jogaram as pedras no chão, eles teriam toda a autoridade para apedrejar a adúltera, mas quando foi confrontado com eles, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, largaram as pedras, né? Pois é, se fosse um narcisista, ele jogava primeiro. Ele jogava, porque eu sou melhor que todo mundo, eu jogo. Mesma coisa alguém que é bom, que tem bom coração. Não precisa estar dizendo assim, eu tenho um bom coração, sabe o que eu fiz? Eu ajudei aquela pessoa, eu ajudei aquela, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tem que dizer nada, entre você e Deus. Simples assim, poderoso assim, né? Pois é.
Então, por que que tem esse nome, narciso, narcisista, essa patologia? Isso daí vem vem de uma mitologia grega, né? Que era uma excessiva admiração por si mesmo. Sai do normal, fica sobrenatural, né? A admiração por si mesmo. Vem do mito de Narciso. É uma interpretação da mitologia grega, né? Narra a história de um jovem caçador, né, fascinado por sua própria beleza. Eu sou tão lindo, eu sou tão bonito. Qual que é seu nome? Bonito. Né? Eu sou o Zé Bonitinho. Então ele é tipo assim, era o Zé Bonitinho, entendeu? Então na Grécia, a sua imagem é atribuída ao símbolo máximo de vaidade. A narrativa do mito de Narciso diz o seguinte: segundo a mitologia grega, Narciso era filho do deus Céfiso, a ninfa Liriope, né? Ele nasceu numa região da Grécia antiga, né? Essa lenda, esse mito, né? Conhecida, onde a Grécia era conhecida como Boécia. Ao nascer, a sua mãe perguntou a um adivinho: Narciso vai viver muito tempo, já que a sua beleza é tão estonteante, ele é tão lindo, mas ele é tão lindo, ele é lindo demais. Será que ele vai viver com toda essa beleza? Como é que ele como é que ele vai lidar com tanta beleza, de ser tão belo, né? Então o adivinho disse que sim, que ele viveria bem, viveria bastante anos, desde que ele nunca se conhecesse a si próprio, ele nunca visse a sua própria imagem. Isso aí foi dito, né? Então, se isso acontecesse, ele seria lançado sobre ele uma maldição e causaria a morte dele. Quando ele ficou adulto, ele virou um caçador, ele virou um grande caçador, bonitão, um caçador bonitão, pensa bem, hein? Né? Então, todos os olhares e todas as ninfas e donzelas da região miravam nele, né? Tinha uma ninfa conhecida. As ninfas, melhor dizendo, o que é ninfa? A gente fala hoje ninfeta, né? O que são ninfas? Elas são conhecidas como divindades. Elas habitam em lagos, florestas, bosques, rios, montanhas, né? E demais ambientes da natureza. De acordo com a mitologia grega, as ninfas são a personificação da fertilidade da natureza e por esse motivo são sempre representadas por seres femininos, né? Mas o mito de Narciso explica que, embora ele tivesse toda essa bajulação, ele preferia viver só. Ele queria ficar sozinho, ele queria ficar na dele, era mais na dele. Afinal, ele não tinha encontrado nenhuma moça até então que ele julgasse ser merecedor do seu amor. Ele não tinha encontrado o amor, não tinha encontrado o amor ainda, né? Mas uma das ninfas, chamada Eco, muito apaixonada por ele, apaixonou-se loucamente por Narciso, mas não teve o seu amor correspondido, foi negado esse amor por ele. Então ela resolveu pedir a Nêmesis, a deusa da vingança, né? Um tratado. A ninfa Eco pediu para Nêmesis, né, que lançasse sobre Narciso uma seguinte maldição: se Narciso se apaixonasse com muita intensidade, mas não consiga possuir sua amada. Então a maldição era que ele se apaixonasse por alguém, mas ele nunca conseguisse possuir essa pessoa. E essa maldição foi lançada sobre Narciso. A maldição foi lançada e ele se apaixonou, sim, de forma intensa, só que pela sua própria imagem. Essa ninfa Eco atraiu ele até um lago e quando chegou lá ele viu o reflexo da imagem dele no lago. E ele ficou tão estupefato com a sua beleza, né, com seus cabelos, com seu olhar, com tudo. Ele ficou apaixonado por si mesmo. E diz a lenda que ele ficou lá anos, anos e anos, até que ele definhou, morreu e caiu no lago e se afogou, né? Se afogou no meio da sua sua maior fraqueza, né? De se achar tão lindo, né? E se apaixonou pela sua própria beleza e morreu. Então, para os gregos, tudo que excede, tudo que ultrapassa os limites da normalidade, né, é algo que eles chamam de híbris. Híbris ultrapassou da normalidade. Então, se chegar para alguém, você está muito híbris hoje, viu? Você está passando do normal, você está passando do ponto. Fica de olho, né? Então, na região grega, né, essa palavra retrata também insolência. Híbris também é insolente, metido. Tá cheio de gente assim no mundo, né? Ai, ai, como eu conheço gente assim, né? De uma insolência, mas é uma insolência descometida, uma insolência absurda. Ele é muito insolente, né? E está relacionado com excessos. Excesso de confiança, se acha o tal, excesso de arrogância, né? Excesso de orgulho, orgulho sempre exagerado. E a beleza de Narciso, também era um outro detalhe, desafiava a beleza dos deuses. Só os deuses poderiam ser lindos. Nem um ser humano na Terra poderia ser lindo. Então, Narciso recebeu a maldição da múmia lá, né? E para poder morrer no lago afogado. Bom,
Qualquer outra pessoa que tivesse esses atributos não eram bem aceitos, ou seja, se fosse semelhante aos deuses não eram bem aceitos. Já o narcisismo é um termo da psicanálise para explicar o transtorno obsessivo pela própria imagem. A psicanálise então chama de transtorno obsessivo, é uma patologia pela própria imagem. Eu me amo. A pessoa que se ama demais, se acha demais, e não gosta de ser contrariado, não gosta de ouvir não, ela não se arrepende, ela não aceita os seus erros. Isso é tão familiar para a gente, eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, são narcisos ao seu redor, né? Então, segundo foi desenvolvido por Freud, né, esse nome retirado do mito de Narciso, né, para os gregos narcisismo era o símbolo máximo da vaidade humana. Então, para a psicanálise, o personagem foi usado para dar esse nome à patologia, narcisista, né? É um transtorno muito comum, lamentavelmente comum, na nossa sociedade atualmente. Tá cheio de narcisistas por aí, né? E é difícil conviver com eles, hein? Muito difícil. Pois a partir do momento em que essa admiração ultrapassa os limites, ela já é considerada uma patologia e muitas vezes ultrapassa os limites. Os estudos realizados por Freud explicam que a patologia ela pode ser dividida em duas etapas. Segundo Freud, duas etapas essa patologia pode ser dividida. A primeira é o desenvolvimento pelo instinto sexual do próprio corpo. É chamada de fase autoerótica. Então essa pessoa se acha muito sedutor, muito assim, a ponto de eu dar um olhar para aquela donzela e pronto, ela vai cair assim desmaiada com meus encantos, a minha beleza. E vice-versa com a mulher, né? Na hora que eu encarar, que eu jogar o cabelo para trás assim, aí pronto, os homens vão desabar assim pelo chão, né? Então essas coisas exageradas assim, né? E a segunda etapa é chamada narcisismo secundário, né, que é quando a pessoa fortalece o seu ego e desejo. O narcisista sente grande e constante necessidade de ser admirado pelo próximo. Ele tem que chamar a sua atenção, ele vai tentar chamar a sua atenção de alguma maneira. Ele vai chegar, ele quer ser o centro da roda, ele quer estar no meio da atenção de todo mundo. Para ele, a imagem dele, a presença dele não pode passar despercebida. A hora que ele chega, sabe, tem uma música que fala, quando ele chega, todo mundo quer chegar com ele, né? É quando ele dança, todo mundo quer dançar com ele, e todo mundo sabe quem é ele, o narcisista, narcisista. É isso, tá? Eu sou normal, tá bom, gente? Bom, vamos continuando. Eles possuem o seu self, que é self, significa a sua essência, né, narcisista, sua máscara social muito bem posicionada, mas o seu ego é frágil. O narcisista, normalmente são pessoas tímidas, introspectivas, com a autoimagem deformada, só que eles tentam se autovalorizar de tal forma que eles criam uma máscara na frente disso, que é o seu self, e esse self tenta enganar as pessoas dizendo que você é o máximo, que você é tudo, né? Pois é, a Bíblia fala sobre narcisistas, sabia? Fala. Vamos ver o que a Bíblia fala. Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, cheio de vaidade, né? Mas a humildade antecede a honra, a humildade precede a honra. Gente, é uma oração que eu faço todo dia, sabe? Deus, conserve meu coração humilde, porque o dia que eu achar que eu sou alguma coisa, acabou o ministério, acabou tudo, sabe? Quando Salomão deixou de vigiar e orar, ele caiu, né? Eu vou cair também, se eu não vigiar e orar, eu caio. Aquele que está em pé, que se mantém em pé. Então, temos que conservar um coração puro, um coração humilde. Tem gente que fala para mim, Daniel, você não tem ideia do quanto você é famoso. Eu falei, eu não tenho ideia, nem quero saber, né? Porque para mim famoso é Jesus, né? Eu sou servo, eu estou aqui para servir os que servem, para somar forças, né, com vocês, para dividir os fardos. Isso que importa, eu estou pouco me lixando para a fama, né? Então eu não faço nada pensando, vou fazer isso para ganhar views, né? Tem gente que para ganhar visibilidade, pega alguém que está em evidência no momento, que sabe que tudo isso é flutuante, né? Pega alguém que está em evidência e faz um vídeo, põe a cara daquela pessoa no vídeo, né? E aí fala mal daquela pessoa que está em evidência para chamar atenção para si. Narcisista, narcisista, pois é, tá cheio de gente assim, fazem comigo, fazem com você, fizeram com Jesus, né? Vamos ver outra coisa aqui, Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta, nada façam por ambição egoísta, para si mesmo, ou por vaidade, né? Mas
Humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. É isso. Enxergue as qualidades nos outros, né? E veja que todo mundo ao seu redor tem qualidades e aprenda com essas qualidades, né? Provérbios 21, 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador, ou aquele que zomba de todo mundo, que tira sarro, né? Que fica te esnobando, fica fazendo piada com a sua imagem, e chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho, né? O zombador age com extremo orgulho, mas vai cair, né? Porque nada fica fora da justiça de Deus. Isaías 23, 9. O Senhor dos Exércitos planejou para abater todo orgulho e vaidade. O Senhor vai abater todo esse orgulho e toda essa vaidade. Gente, tudo isso aqui é temporal, viu? É passageiro. Então, vai acabar, né? E humilharão todos os que têm fama na terra. Olha só que coisa. Prestou atenção nisso? Guarda isso no seu coração. Né? Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O orgulho só vai te humilhar, te precede a queda, mas a humildade precede honra. Guarda isso, humildade verdadeira. Abacuque 2,4. Escreva: o ímpio está envaidecido. O ímpio está envaidecido. Mas os desejos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade, né? Fidelidade. Não por ficar se auto-esnobando. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Presta atenção nessas palavras. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os seus desejos libertinos na carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Ou seja, aquela pessoa que está se acertando, vem lá o narciso, vem lá aquela pessoa que tem a capacidade de dominar, de manipular a pessoa, vai lá e chega. Olha, está indo para o caminho errado. Assim diz o Senhor, porque eu sou o profeta, eu sou o líder, eu sou a voz de Deus na terra, né? Pois é, eu sou o sapatinho de fogo aqui. Quando eu pulo, né, o negócio, aí o inferno treme, né? E cada coisa absurda por aí, né? Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2, 17 a 19. Você é escravo daquilo que o domina. Você é viciado em alguma coisa? Então, nisso que é o seu vício, ele te domina, você é escravo disso. Deus não quer que você seja escravo de nada, não quer que você seja dependente de nada, a não ser dele, tá? Dele. E nós somos amigos dele, nós somos escravos de Deus na terra. Somos amigos de Deus na terra, né? E a cereja do bolo, que eu guardei aqui, para que vocês reflitam bem nesse texto. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade. Tem gente que tem orgulho da sua humildade. Não permitam que ninguém tenha prazer na sua falsa humildade. E na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Já teve gente que estava se reunindo em casas de pessoas que estavam incorporando anjos. Isso não existe na Bíblia, tá? Anjos não incorporam pessoas, mas a vaidade sim. A pessoa finge que é o anjo falando. Baixou aqui Miguel, agora tá aqui o Rafael e eu tenho a dizer que Deus tem isso para você. Mentira, orgulho, soberba, vaidade, né? Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, tem visões, na verdade, delírios, ou então visões imaginárias, né? E a sua mente carnal torna-se orgulhosa. Então essa pessoa vai contar um monte de abobrinha para você que não existe. Eu tô vendo ali o demônio, tô vendo o anjo ali, tá tendo uma guerra agora, porque eles estão defendendo você, porque agora o anjo fez isso, agora o anjo acabou de abaixar, passou uma flecha por cima e faz tipo uma narrativa da batalha espiritual, né? Então como é que fica uma coisa dessa? Pessoa orgulhosa, soberba. Colossenses 2,18. Lê esse texto com calma depois, tá? Colossenses 2,18. Então, existem no nosso meio líderes narcisistas, pais narcisistas, maridos, esposas narcisistas. Como lidar? Como se posicionar? Narcisismo, gente, não tem cura, tá? Não tem cura para narcisismo, tá bom? Então, e você também não nasce narcisista. Não existe o gene, a patologia narcisista. Você não nasce narcisista. Você se torna narcisista. Até os 2 anos de idade, a criança ela é estimulada, né? Poxa, uma espécie de rei do mundo, ou rainha do mundo.
né? Trata com todos os privilégios, trata bem. Tudo bem, é normal, faz parte da infância. Mas quando isso extrapola para 3, 4, 5, 10 anos de idade, né? Aquela criança só estimulada com coisas positivas, ele é o máximo, ele é bom, ele é melhor que todos, ele vai fazer acontecer e a profecia está sobre ele, blá 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 blá. Isso pode fazer com que ele desenvolva na sua juventude e fase adulta principalmente, né, essa síndrome narcisista. Ele se achar que ele é melhor que os outros, que ele foi convencido nisso numa etapa da sua vida que o seu caráter estava em fase de construção. Então essa construção não foi bem construída. Né? Então, essa criança que muitas vezes foi super protegida, né, começa a escutar que ela é melhor que as outras, que ela é superior que as demais, pode ser que na fase adulta ela tenha uma deformidade de caráter aí. Né? Uma coisa que o narcisista adora fazer é desvalorizar o outro para ele se sentir bem. Então, sabe aquela pessoa que sempre acha um defeito em você? Ela sempre encontra algo negativo em você. E ela faz questão de colocar aquilo em público, diante de pessoas, diante de uma plateia. E insiste que você é ruim, que você é mau, que você é feio, que você é feia, que você é gordo, que você é gorda, que você é incapaz, que você não é inteligente. Bombardeia. Ele adora destruir os outros para se sentir bem. Então, quando alguém me critica, eu sei que essa pessoa está me criticando porque ela quer se valorizar. Né? É uma pessoa que não tem valorização, então ela critica alguém, né, para poder chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção criticando as pessoas e com isso dá uma sensação para ela, nessa cabeça doentia narcisista, de que ela é superior aos demais. Então ela critica todo mundo, só ela está certa, só ela tem a razão, só ela tem a última palavra, né? Complicado isso, né? E isso dificulta muito as relações do dia a dia com alguém narcisista, né? Apesar disso, também a autoconfiança dos narcisistas, em alguns casos de liderança, podem até ser positivos, se não for exacerbados demais, porque vão inspirar outros também a serem perseverantes. No entanto, lembrando, o narcisismo exacerba, né? Segundo Freud, né, o narcisismo vai ter suas fases também, vai ter sua fase primária, que é caracterizada pelo amor próprio e supervalorização do eu. Né? Eu me amo, né? Eu não posso mais viver sem mim, né? Eu me amo. Isso me lembra daquela música do Traje a Rigor, né? Lembra disso? Eu achava essa música mó barato, né? Que era o Batata, né? Então, e tem a fase secundária, em que há o desenvolvimento da personalidade da pessoa e características de que ela acredita que a diferenciam de outras pessoas. Então ela acaba acreditando que ela se diferencia dos demais. Ela crê nisso. Ela crê que ela se diferencia, que ela é especial. Que é o profeta dos últimos dias, que é a voz de Deus na terra, que ela tem poder, e quando ela falar, o céu treme, a terra treme. E não é isso. Deus hoje, o Espírito Santo, ele usa você, ele usa a mim, ele usa nós, né? Ele usa todos nós. Então Deus não usa apenas o Daniel, ele usa você, no dia a dia. Deus usa você. O Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você. E eu também, como humano, eu tenho crise de abatimento, eu tenho tristeza, eu choro, eu sangro, eu caio, eu erro, eu aprendo com os meus erros. Mas o narcisista não. O narcisista jamais falaria uma coisa dessa, ele não erra. Ele é um ser perfeito. Perfeito. E eu conheci muitos narcisistas na minha vida. Difícil de lidar com gente assim, viu? Então, quando começar isso, não duvide da sua intuição. A sua intuição vai dizer, pô, essa pessoa está se enaltecendo demais e está me depreciando, sabe? Qual é que é, sabe? Então tem amor próprio e não dê essa bola para o narcisista, tá? Ele vai tentar enganar você, fazer com que o seu olhar está errado a respeito dele. Mesmo que você vá falar numa boa, porque é legal você falar com uma boa, com um narcisista, olha, você baixa um pouco a bola aí, você também tem falhas, você tem erros também, né? Você não é o super-herói ou a super-heroína, né? Fala numa boa, fala em amor, exorta em amor, né? Mas ele vai tentar jogar a coisa contra você. Ele vai inverter vai inverter a situação de tal coisa que ele vai fazer com que você se sinta culpado, você é o falso, você é o hipócrita, você é o mentiroso, você é o julgador, você é tudo de ruim e ele é bom. Então ele tem uma capacidade de manipulação muito grande. Não se deixe manipular. Confie na sua intuição, confie no seu discernimento espiritual. Porque o narcisista vai tentar fazer com que você
Se sinta uma pessoa preconceituosa. Como assim você está me julgando? Uma pessoa invejosa, você está com inveja de mim? Uma pessoa vingativa, eu fiz alguma coisa para você? Né? Uma pessoa que você vai achar que de repente você não está desejando bem para aquela pessoa, você está achando defeito em tudo, ele vai colocar a culpa em você. Ele vai tentar deformar isso. Não caia nessa cilada, não caia nessa astuta cilada. E é claro que o diabo potencializa tudo isso, tá? Ele não cria personalidade narcisista, mas ele se aproveita disso, né? Então, os demônios agem naquela pessoa também, né? Então, o que ele vai fazer? Ele ataca para não ser atacado. Então, ele vai passar aí na frente, ele vai te machucar emocionalmente, ele vai falar coisas que te ferem, porque ele não tem coração, não tem remorso, não tem compaixão, não tem piedade. Se você um dia se abrir para um narcisista e contar um ponto fraco seu, por exemplo, falar, sei lá, eu fui adotado e eu não lido bem com isso hoje, né? Por exemplo, tá bom? Não sei, estou citando um exemplo qualquer que me veio na cabeça. E você contar para o narcisista, ele vai dizer, tá vendo só? Teus pais não te queriam, seus pais adotivos não dão atenção para você, a atenção é mais para o filho legítimo deles, biológico, você não tem vez aqui não, você é desqualificado, vai tentar jogar você contra, vai tentar te humilhar, te amargurar, não caia nessa armadilha, fica esperto, narcisista é bom em manipular as pessoas com palavras, tá? Ele ataca sem compaixão, ele ataca sem remorso, né? Então eles têm características, né, muito claras, né, que vão moldurar a sua personalidade narcisista. Por exemplo, necessidade de atenção e admiração. Ele tem que ter atenção e tem que ser admirado. Se ele não for admirado, ele vai fazer de tudo para ser. Ele mente, ele conta histórias, ele conta balela. Eu conheci gente que foi falar para causar impressão para uma menina, ele foi dizer que ele era instrutor de caça, de guerra, né? O cara não sabe nem empinar pipa, né? E falou que era instrutor de caça, de guerra, para impressionar a menina, porque ele tinha que ter atenção para ele, né? Então, tem a necessidade de aprovação. Ele quer ser aprovado por todos. Então, ele procura bajular todo mundo. É aquele bajulador, é o puxa-saco, né? Ah, como você é bom demais, você é o cara, né? Para chegar perto de você e na hora que ele tiver oportunidade, ele tentar se sobressair por você, acima de você. Sensação de que o mundo gira à sua volta, né? Ele é o egocêntrico, é o ego dele é o centro, né? Acreditam que não tem defeitos, não falham e nem cometem erros, ou seja, jamais vão pedir perdão por um erro que eles cometeram. O exemplo que eu citei do senador, do pastor e tantos outros aí, né? Não pedem perdão, imagina, eles jamais erram, jamais pedem perdão. Mesmo diante de uma falha grave, né? Eles são intolerantes à crítica. Criticou, ele vai ficar bravo com você. Ele vai te ofender, ele vai te humilhar. Ele vai falar alto, vai fazer com que você passe situações constrangedoras, né? Eles têm a sensação, para eles são os donos da verdade. É isso. Na cabeça do narcisista, ele é o dono da verdade. Eles acreditam que não existe ninguém à sua altura. Ele está acima de todo mundo. Imagina dois narcisistas conversando. Um é maior que o outro, um quer ser melhor que o outro. Devia ser um debate interessante, fazer uma live com dois narcisistas, né? Eu sou bonito. Não, você é feio, mas eu sou mais bonito, né? Aqui eu tenho meu espelho, espelho meu. Quem é mais bonito do que eu? Ninguém, só eu. Então, quer dizer, seria uma live curiosa, né? Pois é, preocupação excessiva com bens materiais. O narcisista, ele quer muito ter o ter. Ele não está muito preocupado com o ser. Ele não consegue ser nada, né? Tudo que ele faz é uma balela, é um embuste, são coisas para iludir as pessoas, né? E ele tem muita ambição material, muita ambição material. Sabe pastores que só pedem dinheiro? Você vai na igreja e só fala em dinheiro? Eu vi esses dias um depoimento eu não sei se o primeiro nome é Vanessa Urach, né? Dessa Urach, e ela falou que ela ficou anos numa determinada igreja, na Universal, ela falou, e ela disse que na Fogueira Santa, ela deu carros que ela tinha, carros no plural, deu todo o salário dela, deu tudo que ela tinha, ela deu ali, porque ela foi persuadida a dar aquilo, porque se ela não desse, ela era um verme, Deus não amaria ela, então ela deu tudo que ela tinha e o que ela não tinha, ficou devendo até no cartão especial, do cheque especial. Então, ou seja,
É o poder de persuasão. Aí, por exemplo, fazendo um outro exemplo, eu aqui, eu falo no amor, né? O que a gente prega é o amor. Então eu vivo de ofertas voluntárias em amor, segundo a sua prosperidade, que você dê com alegria e não com tristeza. É o que a Bíblia fala, assim Paulo vivia também. Paulo não vivia de dízimo, ele recebia de ofertas voluntárias, e assim é o Novo Testamento. Mas pessoas que lá no mundo, né, lá nessas igrejas corruptas, eram manipuladas e davam o que tinham o que não tinham, quando você fala no amor, elas não dão nada, não dão nada. Não dá R$10, R$5, dá a esmola. É impressionante isso, quando você recebe algo bom, as pessoas são tão acostumadas a receber lixo, a comer lixo, que quando recebe uma comida saudável, elas não têm parâmetros, né? Não tem parâmetro, tipo assim, eu recebi, que bom que eu recebi. Eu gosto de receber, de receber, mas não aprendeu a se doar. Ela só se doa por promessas, promessa de uma bênção ou então por medo da maldição. Gente, tudo que você fizer, faça por amor. Eu vejo isso nas minhas próprias ovelhas. Tem ovelhas minhas que não ofertam nada. Aliás, a maioria não oferta nada para mim, né? Eu não cobro dízimo, mas a maioria não oferta. Não oferta, e a gente ensina o amor, né? Mas uma época que o amor tem se esfriado, e a gente ensina o amor a aquecer esse amor. Mesmo assim, elas estão tão acostumadas com o sistema que cauterizou a mente delas, que falou o tempo inteiro, você só vai dar quando você for obrigado. Quando vier a te falar que vai ter uma maldição, aí você oferta pesado, aí você dá o carro, dá a casa, dá tudo, né? Ou então se você vai receber uma recompensa, você vai ser próspero. Se não é próspero ainda, você vai ser próspero. Aí o pobre dá o dinheiro porque ele quer ser rico. O rico dá o dinheiro porque ele não quer ser pobre. Então manipulam as pessoas. Eu vejo, tem ovelhas hoje, ovelhas que estão tempo na MGL, né, que não aprenderam isso, não aprenderam, né, simplesmente recebem, só recebem. Só que um dia que elas precisarem, né, o que semeia é colhido, né, as suas escolhas determinam a sua colheita. Então, o dia que precisarem de uma ajuda material, não vão ter, né? Porque eu prego bem isso, né? Semeadura e colheita, mas em amor, não em manipulação, não em manipulação. E esses profissionais da fé manipulam, que é triste isso, né? Triste demais, né? Fiquei com pena da Uraque lá. Então, tem preocupação excessiva com bens materiais, desvalorização do outro, desvalorizam sempre o próximo, falta de compreensão dos sentimentos do outro, não compreende. Sabe por que não compreende? Porque está um pouco se lixando com você. Não importa, você simplesmente é um zero à esquerda, né? E eles não escutam os outros, não escutam ninguém, conselho, nada para mudar, não escutam, embora seja o nosso dever sinalizar para eles, né? Eles têm uma necessidade de supervalorização do seu status, preocupação constante com beleza, poder e sucesso, essa tríade, beleza, poder e sucesso. Pensa que é só o satanista que vai buscar isso? Não, tem gente que vai na igreja buscando exatamente a mesma coisa, né? São extremamente ambiciosos e não, sabe, os fins justificam os meios para eles, né? Acreditam que eles são invejados, que eles são tão bons que as pessoas invejam. Quando você fala alguma coisa contra, você está com inveja de mim, né? Pois é. Falta de empatia, falta de humildade, desprezo pelos outros, tendência a serem arrogantes, soberbos. É uma das características dos narcisistas. Muitas dessas características são exaltadas, até mesmo por familiares ou pessoas próximas ao narcisista, que já foram dominadas por ele e alimentam o narcisista. Né? Você é o cara, você é a mulher, você é o ungido do Senhor, você é ungida, você faz isso, você faz aquilo, né? E acaba por estimular mais ainda esse transtorno de personalidade. Como conviver com o narcisismo? Bom, a pessoa que convive com o narcisista muitas vezes vai precisar de um acompanhamento terapêutico, psicológico, porque são tão humilhadas, são tão maltratadas que acabam às vezes acreditando naquilo, né? Então elas vão precisar de um apoio psicológico, vai precisar de ajuda psicológica sim, porque você foi muito machucado no seu emocional. Por outro lado, o narcisista, se uma vez convencido, ele vai também precisar de terapia e mais, vai precisar de ajuda medicamentosa também, vai precisar de psiquiatra para ajudar ele a ter uma vida mais próxima do normal, né? E outra coisa, procura se afastar, cria uma blindagem emocional, se afasta, não deixe que aquelas palavras entrem no seu coração, palavras depreciativas entrem no seu coração. Ele falou, veio do narcisista, olha, põe o escudo da fé aqui, bateu, ricocheteia, vai embora isso daí, não aceita essas palavras, você é aquilo que Deus diz que você é. Deus diz que você é grande diante do Senhor, você é menina dos olhos de Deus, sabe, você é mais do que vencedor, ninguém vai te separar
separará do amor de Deus, sabe? Então é isso que você tem que se ater, o que Deus diz de você, não o que dizem de você, né? Que o narcisista, ele costuma ter ataques de estrelismo, tem ataque de estrelismo em qualquer lugar. Acredita ter habilidades especiais que os outros não têm. Ele sabe fazer tudo, tudo. Qualquer coisa ele sabe, né? Pois é, considera-se melhor que todo mundo. Então hoje quando eu vejo pessoas se dando título de apóstolo, tem dúvida disso? Veja 3 vídeos meus, Falsos Profetas, parte 1, parte 2, parte 3. Né? Você vai entender o que são os falsos profetas. Veja também o vídeo O Segredo por Detrás da Cortina. Né? Também vai te explicar a questão dos apóstolos. Não existem apóstolos nos nossos dias, mas a pessoa se dá o título de apóstolo. Por quê? Eu quero ser o centro da atenção. Eu quero chamar mais atenção que o pastor, mais que o bispo, porque eu sou apóstolo. E não contente com isso, alguém se nomeou pai apóstolo, apóstolo rei, querubim, arcanjo, e estão inventando nomes aí. Né? É impressionante, fogueira de vaidades, né? Pois é. Os narcisistas gostam muito de falar, especialmente de si mesmos, né? Mas elas não escutam quando você fala. Se você falar uma coisa que aconteceu de bom na sua vida, o narcisista, além de não escutar o que você falar, ele vai te depressionar, ele vai te depreciar, porque ele tem raiva, ele tem inveja do seu sucesso, ele não gosta do seu sucesso. Quer saber se uma pessoa é narcisista? Chega para ela e fala, olha, hoje eu tive um dia maravilhoso, fui promovido do trabalho, estou ganhando mais dinheiro, vou comprar um carro, dei entrada numa casa, olha, minha vida está tão boa, narcisista vai se contorcer, né? Você vai perceber já que está incorporando o demônio do narcisista lá, né? Já se vendo já no espelho, vai se olhar no espelho e o espelho vai até trincar, né? Então, eles desvalorizam as pessoas, mas eles são pessoas invejosas, narcisista é invejoso, tem muita soberba, falta de empatia, compaixão e amor, né? Então, eles não se sentem mal, isso é incrível, não se sentem mal pelo mal que causam. Uma coisa, é um sentimento desumano, né? Você não sentir mal pelo mal que você causa, é desumano isso. Pais narcisistas, muitas vezes, não deixam suas filhas namorarem. Né? Elas vão crescendo e nunca vai deixar a filha namorar, porque sempre todos os homens não prestam. Quem que presta? É ele. Ele, o narcisista, ele, o pai, ele é o único que presta, né? Ele é o único o modelo de homem é ele. Ele quer encontrar um outro modelo que se espelhe nele, que seja como ele. Ou então, o genro tem que adular muito o sogro, vai ter que chaleirar demais que ele é narcisista, para poder ter o direito de namorar a filha. Pois é isso que acontece, né? E o tempo todo eles vão depreciar, vão humilhar, vão desqualificar os seus filhos. Impressionante, né? Líderes espirituais narcisistas humilham as suas ovelhas, depreciam as suas ovelhas, desprezam as suas ovelhas, falam até no altar, zombam, amaldiçoam as suas ovelhas. Sim, pastor amaldiçoa a ovelha, né? Espalham boatos a seu respeito também. Pastores espalham boatos a seu respeito, né? Daqueles que não bajulam, então ele espalha boato. Aquela pessoa lá, ó, satanista, aquela pessoa lá, ó, tem pacto com o demo, né? Então deforma a verdade, né? Idem também para chefes de trabalho. Se tiver um chefe do seu trabalho narcisista, tá complicado aí também. Ele vai também se achar e vai tentar te humilhar o tempo inteiro, né? Dizer que você não é capaz, que você não presta, que você não é merecedor daquele emprego e que ele está fazendo um favor para você em ser seu chefe, e te humilhar daquele jeito, né? Pois é, melhor coisa é mudar, pede transferência, muda de emprego, que o cara não vai mudar, tá? Então é melhor você mudar, sai de perto. Se vacina contra isso, né? E também tem a síndrome do pequeno poder. O narcisista que de repente nunca era nada, aí ele tem um pequeno cargo. Digamos que ele é o porteiro do prédio, né? Então ele vai humilhar todo mundo, vai humilhar todas as pessoas que vão para entrar no prédio, vai dificultar a sua entrada, vai ter aquela síndrome do pequeno poder, né? Então vai maltratar e etc e tal. Então é um narcisista em menor escala, que teve uma pequena oportunidade de ascensão e aí ele já está numa posição de ser narcisista e depreciar os próximos. Pessoas assim que ele julga inferiores a ele. Então o dono do apartamento é inferior ao porteiro. Por exemplo, tá? Não estou dizendo nada contra os porteiros, estou dizendo que existem pessoas narcisistas que ao exercerem a profissão de porteiro de um prédio, por exemplo, extrapolam o seu narcisismo, entendeu? É essa a questão. Então não importa o que o narcisista diga de você, tá? Importa o que Deus disse. Olha o que Deus diz para você. Bem-aventurado é você, meu irmão, é você, minha irmã. Os que sofrem perseguição por causa da justiça.
Porque o narciso vai te perseguir como chefe, como líder espiritual, às vezes como marido, como esposa, vai te perseguir, né? Porque deles é o reino dos céus, dos perseguidos, sem justa causa, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, ele vai te injuriar, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mentindo, narcisista mente descaradamente para poder fazer com que você tenha uma posição de inferioridade. Espalha boatos ao seu respeito, boatos que ele nunca vai provar. Mas é incrível hoje como o ser humano tem a capacidade de aceitar um boato do que um fato, não é? Aceitaram a crucificação de Jesus. Todo mundo gritou crucifica e ninguém ponderou do que Jesus fez. A multiplicação dos peixes, dos pães, né, a ressurreição de Lázaro, né, a cura dos enfermos. Ninguém pensou nisso, né? A água virando vinho. Não, todo mundo está falando. Você vê só que poder de persuasão, né? Quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, viu? Está sendo humilhado? Você vai ser exaltado. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, de 10 a 12. Sabe, um sábio disse algo, e eu vou reproduzir aqui. As abelhas não perdem o seu tempo. Presta atenção nisso, tá? É uma frase de um sábio, mas é uma metáfora para a sua vida. As abelhas não perdem o seu tempo tentando explicar para as moscas que mel é melhor do que estrume, tá? As abelhas não perdem o seu tempo tentando explicar para as moscas que o mel é melhor que o estrume, né? Guarde essas palavras te guiem, entendeu? Não perca tempo com o narcisista, não perca tempo em ficar atolando no estrume, você tem mel, Deus dá um mel para você, Deus é doce, Deus é suave, Deus é maravilhoso, né? Então não perca tempo com quem não merece tempo, não dê pérola aos porcos, a Bíblia diz isso, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Mateus 7,6. Não dê pérola aos porcos. Simples assim, tá? Não desperdiça seu tempo. Deixa o narcisista falar. Você é o que Deus diz que você é. Não deixe entrar essa contaminação. Crie uma blindagem em você. Crie uma proteção emocional. Se possível, se afastar, melhor. Se o narcisista der a entrada, permitir que você fale com ele sinceramente, fale sinceramente. Você tem característica de uma síndrome de narcisista, precisa de ajuda. E talvez você, que conviveu muito com narcisista, precisa de ajuda terapêutica também, para te ajudar nesse processo de reelaboração do seu ser, né? Pois é. Então, meu irmão, minha irmã, a dica final aqui, se proteja desses narcisistas, tá? Se proteja, se cuida, tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É isso o meu recadinho para vocês hoje, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Ó, um beijão no seu coração, queridos. Fiquem com Deus.